Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui do Free Podcast. E para quem não me conhece, meu nome é Yuri Godinho, sou host aqui do Free Podcast. Pessoal, hoje nós vamos entrevistar aqui. Primeiro vamos falar dos nossos entrevistados, né? Hoje nós vamos analisar aqui um pouco o conflito sobre os Estados Unidos e o Irã, tá? E conosco aqui está o José Carlos, que ele é assessor de investimento e professor de economia, e Bruno Dori, economista, PhD em finanças e também gestor de investimentos. Sejam bem-vindos aqui no Free Podcast. Tudo jóia, gente? Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Tá jóia. Eu que agradeço também a presença de vocês aqui. E para a gente começar o nosso papo aqui, vamos falar um pouquinho sobre o choque de preços do petróleo Brent, que hoje, se eu não me engano, quase bateu os 110 ali. Isso. E os efeitos também dele aí na nossa economia, a princípio, né? Numa visão, o pânico temporário que o pessoal tá. O que a gente vê inicialmente, né? A gente conversando, né, bastante. Essa questão que a gente vê, vamos colocar aí, das últimas 3, 4 semanas, a gente sai do preço do barril do petróleo Brent ali na casa ali dos 69, 70 dólares, batendo hoje aí próximo aos 110 dólares, né? Uhum. E quando a gente vê também algumas expectativas do Brent futuro, já tem gente falando, analista, né, precificando a 150 dólares o preço do barril do petróleo. Então a gente vê um impacto já direto, né, na questão da própria inflação, na questão da logística. Então, assim, os alimentos, né, ficando um pouco mais caros por questão de transporte. A gente vê que o Brasil também, pegando a nível nacional, né, ainda importa muito insumo refinado, o próprio diesel, a questão dos fertilizantes. Então a gente vê, assim, principalmente num curto prazo, uma pressão assim, mais inflacionária impactando, né, a economia, né? Essa questão do barril de petróleo se elevou, igual o Zé Carlos falou, e está se mantendo alta e sem perspectiva de baixa. Pode variar ali 110, 105, bate em 100, mas está muito mais alto que há 2 meses, 3 meses atrás, que estava acostumado a um preço bem menor. E o petróleo, ele chega primeiro nos combustíveis, que vai afetar o transporte. Mas na hora que você vê toda a cadeia do petróleo, ele está em quase tudo que a gente consome. Ele está nas embalagens, que é a matéria-prima principal para fazer plástico, derivados de petróleo é usado também em máquinas, óleos, ele está em tecidos, ele compõe, os derivados de petróleo compõem muito do que a gente usa no dia a dia. Então começa a chegar na inflação. Exato. Dos combustíveis, que vai afetar os transportes dos produtos, independente se ele é derivado do petróleo ou não, mas começa a afetar ao longo do tempo a maioria dos produtos que a gente consome. Então é um impacto duradouro. Então não é só hoje na inflação, mas ele é persistente. Exato. Por um bom tempo, e isso torna bem perigoso essa alta de preço. Até assim, complementando o que o Bruno falou, hoje mais cedo eu tive reunião com um cliente, ele importa muito matéria-prima da China, né? Então ele explicando, por conta dessa questão da guerra, né, dessa tensão mais geopolítica, os exportadores cortaram nesse momento, ele está importando essa questão da matéria-prima, mas na semana passada ou retrasada ele já sofreu um aumento de 30% em cima dessa matéria-prima importada. Então você vê que o petróleo, né, vamos colocar até diretamente, tá? Ele acaba impactando na formação de preço final do produto, que não tem jeito, ele vai ter que repassar isso depois para o consumidor final. E ele trabalha com empresa de móveis, né? Então ele importa tecido. Você vê que já teve um impacto significativo. As tintas para tecido usa derivados de petróleo, como solventes, a própria ali, o tecido em si. Hoje em dia tem muito material sintético. Sim. Que usa também derivados do petróleo, e isso vai impactando também mesmo até quem lida no campo está sofrendo muito com o preço dos fertilizantes, que tem ali entre seus componentes produtos derivados do petróleo, mas também depende do petróleo para chegar aqui, porque a gente importa muito fertilizante, principalmente da Rússia. Então acaba afetando mesmo os produtos que não são, que você nem imagina que sejam derivados do petróleo. Verdade. Já está chegando na mesa. Exato. E no consumo do brasileiro. Vou falar um pouco do Estreito de Hormuz, mas eu vou aproveitar um gancho também, que quando você comentou que a gente sente primeiro é no combustível, né?
E eu vejo com esses vários benefícios que eles estão tentando fazer para que o combustível tenha uma queda interessante para não gerar uma inflação muito rápida, né? Meio que a inflação é inevitável no momento, mas conter um pouco. Mas eu vejo que essa situação também de querer reduzir o preço do combustível também vai ser complicada, porque já está faltando no mercado. Então a tendência é aumentar as pessoas abastecendo e não vai ter combustível suficiente também, né? Isso pode ser complicado para o nosso mercado também. Toda essa redução de impostos, ela vai impactar o não aumento do preço do combustível se tiver combustível na bomba. Então você tem um combustível, ele ficou mais caro, ele está ali sendo negociado, você reduz o imposto para reduzir o aumento que sofreu na matéria-prima, não chegar todo ele no consumidor. Mas quando há situação de escassez, falta mesmo de combustível na bomba, não há redução de imposto que dê jeito. Exato. O preço vai lá para cima. Quem está no meio da estrada, transportadora, quem precisa ali de combustível, se tiver R$10 o litro vai pagar, se tiver R$15 o litro vai pagar, e não adianta tirar 50 centavos do imposto, não vai adiantar não. E nem todo mundo vai conseguir abastecer ainda, né? Exatamente. Em relação ao Estreito de Hormuz, qual que é a situação atual? Qual a visão de vocês aí? Vocês acham que isso ainda demora muito tempo ou não? Qual que é a visão do momento de vocês? Então, assim, pensa, até foi bom esse assunto, tá até conversando com o Bruno mais cedo. Eu participei até de uma live hoje com alguns gestores da Quineia, né? Foi o Rui Alves e o Marco Freire falando um pouco desse impacto da questão da guerra do Irã, Estados Unidos, questão do Estreito de Hormuz. O que a gente vê hoje? O que o Trump ele quer? Ele quer uma guerra mais restrita e o mais rápido possível. Esse é o principal objetivo. Até pelo qual a gente vai ter essas eleições agora de metade de mandato, provavelmente lá para novembro, né? Renovação de parte da Câmara, Senado. E a popularidade dele, ela caiu muito. Né? Então vamos colocar assim, que a maioria, né, dos americanos não estão apoiando a guerra no nível que está. Então o que a gente vê? Que pela visão dele, ele vai querer que seja o mais rápido possível, só que a gente acredita que não vai ser. Tá? Até pelo posicionamento próprio do Irã mesmo, a gente viu que hoje ele fez um pronunciamento que ia ter a questão da dizimação lá do povo iraniano. A gente viu algumas manifestações da população em frente lá às usinas, né, para proteger o patrimônio. Então a gente acredita que ela vai se perdurar por vamos colocar assim, não vou falar que vai ser rápido, mas por um longo período de tempo, tá? Até que as negociações elas vão avançando. Por quê? O principal ponto dessa guerra, se a gente for pegar assim, tecnicamente o surgimento dela, é que ao longo dos anos o Irã foi o que? Armazenando urânio. Então ele chegou numa capacidade hoje de 60%, e com isso é possível construir, no caso criar, né, mais de 20 ogivas nucleares. Então os Estados Unidos, né, o Trump, por exemplo, ele está muito preocupado com isso. Então ele tem, acho que um acordo lá, se devolvesse, por exemplo, essa produção, que seriam 400 quilos de urânio, eles iriam entrar num acordo para poder fazer a questão da devolução, não tem invasão, no caso lá do Estreito de Hormuz, mas eu acho que não vai ser tão rápido assim, tá? Pelas análises que a gente tem acompanhado. E um ponto importante, que tem até várias matérias da CNN, da BBC, que tecnicamente ou militarmente não se consegue abrir o Estreito de Hormuz. Senão o Trump já tinha feito, já tinha botado tudo lá, tanto é que ele tentou bombardear, colocar pressão, viu que não consegue, porque a forma como o Irã se preparou ao longo dos anos, com as próprias ilhas, tipo de armamento, tem botes rápidos, tem lança-mísseis e um material bélico barato do Irã, de custo baixo, consegue causar um estrago muito grande. Um drone de $20 mil consegue afundar um navio petroleiro. Então ele é muito capilarizado toda a defesa dele. Então os Estados Unidos viram, eles não conseguem militarmente liberar o Estreito de Hormuz. Fez pressão para outras nações que dependem do Estreito de Hormuz, principalmente as nações europeias e asiáticas, para ir lá e botar força junto com eles, que conseguiram.
e elas viram e falaram, não, a gente não vai entrar nessa guerra, que essa guerra não é nossa, sei que começou, sei que vai ter que terminar ela, e também não adianta nada a gente mandar mais poder militar para ir, que não vai adiantar nada, você não vai conseguir liberar esse Estreito de Hormuz. Né? Então você tem que liberar ele por vias diplomáticas, que é pela negociação. Então essa negociação que também está se estendendo demais, e o Irã sabe que ele atacou no ponto fraco do mundo, que ele não consegue ir lá e botar uma bomba dentro dos Estados Unidos, ele não consegue mandar um míssil para lá, igual ele consegue com Israel, mas ele consegue afetar todos os aliados dos Estados Unidos, não só no Oriente Médio. Bom, basicamente o setor de turismo de Dubai acabou, está parado, de todo Dubai, todos aqueles países ali árabes que estavam se fortalecendo muito, estavam aproveitando não só da riqueza do petróleo, mas se tornando conhecido mundialmente, com vários eventos esportivos, Fórmula 1, tênis, tudo estava em ascensão, e o Irã falou, não, agora não vai ter nada lá. 2 etapas da Fórmula 1 foram canceladas. Isso é um prejuízo enorme para a reputação do Oriente Médio, do país. Né? Então ele está ali afetando o preço de todo o mundo. A Europa está sentindo um aumento de preço, não só na gasolina, em vários produtos. E essa é a estratégia do Irã. Falou, olha, o que eu tenho na minha mão como defesa é bloquear um pedacinho de mar. E ele está fazendo isso muito bem. E hoje você acha, então, que isso é o ponto mais sensível, falando da economia global? Sim, se ele liberar isso, ele fica sem fica sem nada para barganhar com os Estados Unidos. Sim. E até pelo qual o Estreito de Hormuz hoje, né, no caso ali o tráfego, né, ele é responsável por 20% do escoamento do petróleo a nível mundial, ou seja, tem uma relevância muito grande. Aí se ele libera assim de uma hora para outra, ele perde, vamos colocar seu poder, né, bélico dele. Né? Sim. Uma coisa que eu achei interessante, que eu de fato nunca tinha ouvido falar, foi essa questão, Zé Carlos. Você comentou sobre o urânio, que até então, se você for na rua ou até nos próprios jornais, nas mídias, assim, eles falam muito até dos regimes deles lá e do petróleo, né? Mas eu nunca tinha ouvido falar nessa questão do urânio, que deve influenciar, acredito que até mais que os outros, talvez, né? Porque você pega na questão da produção bélica de armas nucleares, né? Então, assim, é uma das coisas que eles estão batendo muito. Até quando você analisa, eles conseguiram fazer um estoque relevante, chegar à capacidade de 60%. Com aproximadamente 20 ogivas nucleares, a gente tem um risco, assim, vamos colocar assim, a nível mundial muito grande. Então, uma das preocupações americanas é essa também. E até o início da guerra, o motivo principal que ele usou para atacar o Irã foi a possibilidade deles terem essas armas nucleares. Eles bombardearam no ano passado, viu que não teve tanto efeito assim, que bombardearam, mas não parou o programa deles de ter essa arma nuclear, e viram que estava chegando muito perto. E assim, até para você ver como é que eles são tão persistentes, a questão os iranianos, que se a gente for ver, por exemplo, a questão da produção de drones, os bombardeios, se você for pegar o histórico dos últimos 20 dias, se manteve estável. Aí você vê, pressão americana, né, relativamente a gente achando que ia reduzir, mas não reduziu. Os caras conseguiram manter no mesmo nível ali de defesa. Você vê a persistência deles, né? E isso causa vamos colocar assim, um ponto de atenção, né? Os Estados Unidos agora entrando de frente, mas se a gente for pensar a nível mundial também, né? Sim, com certeza. Eu queria agora ver com vocês o seguinte, se a gente pensar essa aqui é uma pergunta à parte até, nas crises históricas versus da atualidade, certo? Estamos diante de um choque de ofertas comparáveis às crises dos anos 70, né? E a gente falar em economia, quais são as diferenças que o investidor tem de ter nesse momento com o que está acontecendo, comparando o que aconteceu? Assim, acho que o primeiro ponto, a gente tem mais acesso às informações, coisa que naquele período você não teria tanto. Por exemplo, a gente tem hoje, a gente sabe o preço por exemplo, do Brent, do petróleo, a gente sabe, por exemplo, o do futuro também, que está estimado lá em $150. Isso traz uma margem para o investidor de fazer uma proteção, um hedge.
ele consegue antecipar determinados movimentos em relação a 70, tá? Por conta dessa questão de informação. Um mundo mais globalizado também, coisa que naquela época não era tanto, né? Então é algo mais restrito. Aí eu vejo 2 pontos, tá? Tanto positivo como negativo. O ponto negativo, que é algo muito mais global, então qualquer informação, qualquer ação, por exemplo, americana, então iraniana, assim, a gente já tem feito direto. Aconteceu agora, coisa de 5 minutinhos, a gente já vai estar sentindo aqui, ao passo que a gente também tem mais acesso à informação. Então consegue se planejar um pouco melhor. Na hora que você pega as crises dos anos 70, primeiro, segundo, choque de petróleo, tudo, você pegou também as economias, o desenvolvimento em estágio diferente tecnologicamente. Você tinha ali muito um mundo dependente do petróleo, combustível para crescimento, principalmente os Estados Unidos, que sempre botaram um modelo de desenvolvimento dele voltado ali para a indústria ali de carros, de caminhões, mesmo assim, de transporte em longa distância, focado muito no petróleo. E aquilo impactou diretamente naquela época, 70. Hoje em dia você tem um panorama diferente. Você ainda tem a dependência do petróleo para locomoção, mas você também tem a dependência do petróleo em mais produtos por conta do desenvolvimento da própria indústria química, que hoje o petróleo está até na comida. Né? Então você tem ali um impacto que é até difícil de comparar quanto que isso vai chegar nos preços, de que forma. Mas, igual o Zé Carlos falou, hoje você tem mais forma de se proteger, você tem mais acesso à informação, você tem mais substitutos, você cria ali alternativas diferentes, ou até muitas alternativas já foram criadas diferentes, mas não era viável economicamente, e agora passam a ser, e você tem uma capacidade de adaptar muito mais no momento atual da economia. Então a gente ainda não sabe, é muito difícil analisar o passado, porque o passado já aconteceu, a gente viu o que aconteceu. Mas você vai ter uma coisa que é muito ainda inesperada. Até o preço do barril dos petróleos, todo mundo falava, se chegar no fim do mês nessa guerra, já vai atingir $200 o barril. Pô, chegou no fim do mês e está a 110. Não estou falando que tá baixo, não, né? Tá alto, mas superou um pouco as expectativas, né? Superou um pouco as expectativas. Aquela situação de caos que falaram que ia ter, até agora a gente não está vendo. E também falaram muito de situação de caos no mundo dos investimentos. Exato. E na prática ali está todo mundo mais receoso, tem empresas que estão sofrendo mais, mas não é o caos que pintaram no início dessa guerra. Não que não possa chegar. Não que não possa chegar. Mas assim, então essa questão da década de 70 para agora, essa questão da velocidade da informação, talvez você consiga se prevenir um pouco mais, né? Sim, e tanto pro bem quanto pro mal. Exatamente. Você sabe o que está indo ruim mais rápido, mas também você tem informação do que não está indo tão rápido. E como as recentes negociações diplomáticas ali interferem muito no barril, nas variações, fala um pouco mais sobre isso pra gente, porque isso é diretamente, né? Sim, é porque assim, o mercado em si, ele reage muito à questão da expectativa, né? Não do ato concluído. Então, por exemplo, igual a gente teve um pronunciamento hoje lá do Trump, que talvez ele iria dizimar a nação iraniana se não chegasse a um determinado acordo. Até as 21 horas de hoje. Dependendo do que aconteceu, o pronunciamento que ele deu hoje, após as 21 horas, ou soltar alguma coisa, né, nos canais lá de rede social, a gente já tem impacto direto no preço amanhã. É coisa assim muito rápida. Muito pela expectativa, tá? Até pelo qual, tem até um dado que eu anotei aqui, se a gente for pegar lá a questão do que circula lá em dia, lá da produção do barril de petróleo pelo Estreito de Hormuz, aproximadamente 20 milhões de barris dia. A gente está com essa produção represada. Mesmo que liberasse de hoje para amanhã, a gente ainda vai ter um estoque represado, eles não suprir a necessidade. Então, até para o preço do barril ele começar a voltar a um preço normal, ele ainda vai demorar. Até nessa
nessa live que eu participei hoje, eles fizeram até uma análise lá. Por exemplo, você tem lá os navios cargueiros. Pô, eles demoram em média aí, acho que de 4 a 6 semanas para poder chegar no local de destino. Voltei à produção normal. É 4 a 6 semanas. Eu tô falando aí de aproximadamente 1 mês e meio aí. Sim. Para poder retomar o estoque, caso voltasse. Né? E atender vários países, né, cara? É o mundo. Todo mundo. Porque isso está afetando, é geral mesmo, né? A economia, no geral, ela vive de expectativa. Você pode estar faltando petróleo, mas você tem expectativa, não, olha, vão liberar, já começou a circular, o preço já começa a baixar. Mas também, se você tem petróleo hoje, mas você sabe que pode fechar, o preço já sobe. Então, toda essa variação no preço do barril do petróleo que impacta ali os derivados, tá assim, se quem está negociando petróleo acha que a situação vai voltar ao normal rápido, pré-guerra, normal pré-guerra, rápido, o preço do petróleo cai. Se eles acham, olha, a guerra está agravando, vai ficar o Estreito de Hormuz fechado por mais tempo, a capacidade de produção do Irã está afetada, então o preço já sobe. Então, essa variação tá basicamente, a guerra vai acabar ou não? Exatamente. Se a guerra vai acabar semana que vem, o preço cai. Se a guerra vai durar mais tempo, o preço sobe. E isso está, com as declarações do Trump e as negociações, isso daí está variando 3, 4 vezes durante o dia. Exatamente. Então você está com uma situação complicada atualmente. E se a gente for parar para pensar agora a questão dos Estados Unidos, que é o Federal Reserve, fala, que são as taxas de juro, né? Que elas estavam vindo com perspectivas de queda, né? Direto, né? E com essa guerra agora, vocês acham que isso vai ter uma manutenção ou que pode talvez até elevar um pouco? Não, assim, na minha visão, acredito que deva desacelerar, tá? Inclusive, assim, você deu exemplo lá da questão do Fed, né? Se a gente for trazer para cenário Brasil também, é a mesma coisa. Aquele ritmo, talvez, de uma queda muito mais abrupta nas taxas de juros, até por conta de uma possível pressão inflacionária, deve ser segurado isso daí, deve ser muito mais cauteloso agora. Sim, né? Até porque a taxa de juros é para controlar a inflação. O Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, quanto o Banco Central brasileiro, ele está usando a taxa de juros para controle da inflação. Na hora que você tem o petróleo influenciando fortemente, que influencia no dia a dia os preços dos alimentos, produtos, todos os produtos que a gente consome em geral, mantém a inflação elevada. Então, toda a expectativa que tinha de redução da taxa de juros, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, por conta que a inflação estava reduzindo, acabou. Então, eles já sabem que vai ter um impacto inflacionário ao longo desse ano, a inflação vai ser mais alta do que eles estavam esperando, e tanto no Brasil e mais forte até nos Estados Unidos, já está a expectativa de manutenção da taxa de juros, que é o primeiro passo que eles deram. Falaram, a gente não vai reduzir mais enquanto tiver toda essa pressão inflacionária causada pela guerra. Pode vir a aumentar? Ninguém descartou. Ninguém está falando porque estavam num discurso diferente, principalmente esse ano no Brasil, que a gente tem a questão eleitoral, que todo o governo já está batendo ali na taxa de juros já há muito tempo. Então, dá uma declaração que vai subir, não foi descartado, mas ninguém falou. Mas a manutenção, já falaram que pode continuar dependendo de quanto se estender essa guerra. E isso a gente entra no risco de... Isso aqui eu tenho que ler, tá? Estagflação, que fala? Global? A gente entra nesse risco? Sim, sim. O que é a estagflação? Geralmente a inflação normal, um dos tipos de inflação, é causada quando as pessoas têm dinheiro, começam a comprar mais. Quanto mais dinheiro tem circulando na economia, crescimento da economia, as pessoas aumentam o salário, compram mais e elevam os preços do produto naturalmente, porque a demanda fica maior que a oferta. Então é uma inflação, entre aspas, boa, porque o país está em crescimento, o mundo está em crescimento, está tendo uma demanda forte e levando os preços. A estagflação é um caso diferente, que é uma inflação que é causada pelo aumento dos custos dos produtos. A gente viu isso durante a pandemia, que em muitos casos a economia não está crescendo, mas quem está produzindo está sendo forçado a repassar
o preço para os preços do produto, senão vai produzir com prejuízo. Então você tem um aumento do preço dos produtos sem a população ter renda para comprar. Então isso é uma situação horrível, que você não tem crescimento do PIB, você não está gerando renda, não está gerando mais emprego e tudo está aumentando de preço. Então não teve um aumento da demanda, mas o preço está aumentando. Então, na verdade, isso gera, assim, ao longo do tempo, não é que você está crescendo, você está reduzindo o poder de compra de todo mundo sem ter um benefício ali nenhum. E isso está sendo causado por agora, não só no mundo, quanto em os países, e o Brasil está nesse jogo aí que pode seriamente ser afetado. Não é que vai ser, mas tem um sério risco, que a gente viu isso acontecendo recentemente. Então isso na verdade é o oposto de uma taxa muito baixa, onde pode gerar uma inflação porque o poder de compra aumenta. Aí as pessoas elevam o preço. É meio que o oposto disso, né? É o oposto disso. Sim. Olha só. Esse aí seria o pior dos cenários. Né? É por isso que o governo vem com alguns incentivos, né? Questão de incentivo fiscal, para tentar conter um pouco essa pressão no aumento do preço das mercadorias para o consumidor final, para tentar alternativas, né? Porque que acaba no final mesmo, quem paga é o consumidor final, né? No final das contas, todo esse processo, sempre, o consumidor final é o... Sempre. Você vai ter ali as empresas diminuindo a margem de lucro, porque está mais apertada para elas. Então as empresas também sofrem porque elas não estão com demanda, elas não conseguem vender mais. Que o certo é assim, o que acontece normalmente é, se você aumenta o preço, a demanda vai cair. Exato. Mas se você tiver uma demanda forte, você pode aumentar o preço e continuar vendendo. Mas se você já tem uma demanda fraca e você aumenta o preço, você perde mais consumidores ainda. Então as empresas ficam reticentes, vai diminuir a margem de lucro delas, ainda assim vai passar para o consumidor que não está conseguindo já comprar pelo preço atual, ainda vai ter um aumento de preço. Então a economia paga, a economia real, quem está produzindo ali, o consumidor principalmente, vai arcar com esse custo. É o pior dos cenários. Isso aí. E assim, falando a grosso modo assim, a gente não tem aquela luz no fim do túnel ainda, né? O túnel é muito longo ainda. Por hora. Isso, por hora. É isso aí. Agora a gente falando um pouco de investimento, em relação à alocação de capital e proteger os ativos nesse cenário que nós estamos vivendo, o que hoje vocês estão aconselhando mais? Porque está mudando diariamente, né? Mas eu acredito que tem aqueles ativos que ainda você consiga manter ele há mais tempo devido a esse cenário. Mesmo que piore um pouquinho ou melhore um pouquinho, é mais seguro, né? Então, como é que vocês estão trabalhando com isso, para proteger o... Você quer começar ou posso? Pode fazer. Então, assim, o que a gente enxerga e vê muito, né? Principalmente nesse cenário. Cada investidor tem um perfil, né? Você pode pegar o cara que é um pouco mais arrojado, moderado, conservador. Em todo cenário, seja ele de caos ou não, você vai ter oportunidade e você também tem as ameaças ali, tem os riscos envolvidos. Então, o que a gente vê hoje? Por exemplo, dentro de uma assessoria especializada, né, bem próxima ao cliente, analisando o perfil dele, tá? Se a pessoa é bem conservadora, não faz sentido você estar se expondo a algo que tem uma influência muito direta a esse tipo de... A gente fala volatilidade, né? Por exemplo, suscetível a um aumento do preço do barril do petróleo, suscetível a uma notícia, por exemplo, que o Trump vai dar, ou então suscetível a uma situação política, né, no nosso país. Então essa pessoa tem que buscar o quê? Aquilo que vai ser o que mais conservador, que tente buscar a taxa básica de juros, né? Algo que ele tenha uma maior previsibilidade, tá? E ao mesmo tempo também tentar se proteger da inflação. Então, por exemplo, existem ativos aí que você tem a proteção da inflação, IPCA+, tanto emitido pelo governo federal, seria os títulos públicos federais, você tem emitido por empresas também e por emissão bancária, tá? E agora, aquele que quer arrojar mais um pouquinho, tem as alternativas, né? Aí, se você quiser comentar, Bruno. Até, assim, o que você falou é muito importante. Cada investidor tem um perfil, né? E a gente está num ambiente muito turbulento na economia do país e externo.
Até 2 meses atrás a gente não estava nessa instabilidade externa. Tão grande, né? Tanto é que a gente estava ouvindo muito falar, quem gosta de investimento estava vendo muito podcast, vídeo no YouTube, tudo falando de internacionalização, que basicamente é investir fora, principalmente nos Estados Unidos. E hoje em dia já diminuiu muito essa conversa, porque você antes estava tentando fugir do risco Brasil. Hoje você tem o risco externo também. Então tem que tomar muito cuidado na hora de fazer os investimentos para tentar evitar alguns riscos que podem afetar. Que não é certeza que na hora que você pega uns ativos de risco que você vai ter lucro. Então você até nos ativos arriscados você tem que ter uma seleção prévia de onde que pode ser afetado. E uma questão agravante atualmente é que os ativos sem risco estão rendendo muito bem, que são, igual o Zé Carlos mencionou, atrelados à taxa Selic, ou CDI. Na hora que você pega um CDI igual está atualmente, em torno de 14,65% ao ano, essa é uma rentabilidade muito alta. Então, para ter um retorno acima de 14,5%, tem que ser alguma coisa que realmente vale o risco. Como um número para ter na cabeça, na hora que a gente fala de 14,5%, você está falando de mais de 1,2% ao mês, sem risco. Se você olhar ali, quem gosta ali de número, há 2, 3 anos atrás, ia vibrar com 1% ao mês sem risco. No cenário atual, o cara não pensa nem em montar alguma coisa, o cara que tem um capital. Porque tá tão complicado que a segurança ali, mesmo que dê um pouco menos, mas te traz tranquilidade, né? Isso é um grande problema que a gente está vivendo no país. Com as taxas de juros elevadas, muitas empresas não têm no negócio principal delas uma margem de lucro de 15%. Exatamente. Então, quem tem capital, isso daí a gente vê no dia a dia de empresários que falam: Bruno, olha, eu prefiro deixar o dinheiro com você vai me dar 15% ao ano, sem eu fazer nada, sem eu ter que contratar empregado, sem eu ter problema com legislação trabalhista, sem eu pegar financiamento, sem eu botar operação, que eu vou fazer isso tudo e vou ter um lucro de 8%. Você bota ali sem risco e tem 15%. Isso gera um problema grande. E quando ele monta o negócio, né, ele calcula os riscos, né? Dessa forma, ele vai ter uma pessoa para calcular o risco também, cara. É totalmente cômodo, né? A gente chama de custo de oportunidade. Se eu tenho algo, igual a taxa livre de risco, né? No caso, está atrelada a Selic ou o próprio CDI. Poxa, eu tenho isso, mas se eu empreender no meu negócio, eu vou ter isso daqui, aí eu vou ter que analisar o custo de oportunidade. Pô, se eu entrar aqui, será que ele compensa o que eu teria ali sem eu ter vamos dizer assim, um risco muito forte, igual o risco trabalhista, risco de produção, de vender ou não? Aí é a questão da análise, né? Mas esse é um problema que a gente está vivendo no país hoje, tá? Porque quando o empresário ele analisa isso, se ele for para o mercado de capitais, ele acaba não indo para a parte produtiva, que é o que gera renda, gera emprego. Acaba que esse negócio de que surgiu várias vagas de emprego, aí você vê que cai por terra, né? Sim, então. Tem que tomar muito cuidado com essas estatísticas. Somente. Porque é a métrica, né, também que eles utilizam ali. Então, e essa situação está se perdurando por muito tempo, a taxa Selic alta, que já veio desde o governo anterior, para controlar a inflação, já está mais 3, 4 anos aí com a taxa alta. Então isso daí vai esmagando até o setor produtivo, porque se não só os empresários deixam de investir na produção também, mas também quem tem dinheiro deixa de investir na produção, vai para o capital financeiro, que não gera emprego, mas na hora que ele poderia ir no banco e captar dinheiro, ele está captando a taxas altíssimas. Se você é uma pequena ou média empresa, está pagando 23, 25, quase 30% ao ano sobre o capital que você pega para investir. E isso inviabiliza muito o negócio. Na hora que vai fazer o plano de negócio, o fluxo de caixa, essa dívida vai dobrar em 3 anos. Então, a margem de lucro tem que ser absurdamente alta. Então, muitos negócios estão deixando de ser desenvolvidos por conta do crédito, que está muito caro hoje em dia também. Sim. E você,
ainda tem investidor, algum cliente, né, que eu diga, arrojado, e que vocês ainda trabalham, indicam ações no momento desse turbulento, que eu acredito que as ações estão tendo uma volatilidade muito grande, não só no Brasil, né? Isso daí é uma coisa global mesmo. Mas vamos falar do Brasil. Vocês ainda têm clientes, tem algumas coisas que vocês indicam para eles nesse sentido ou no momento não? Cautela total? Não, sim, tem oportunidades que vão surgir no mercado. Você tem o mercado acionário brasileiro que subiu no último ano, mesmo nesse período aí de crise, estando com uma volatilidade muito alta, recuou um pouquinho, mas se comparado a um ano atrás, ele teve um crescimento muito grande. E aí a gente tem que selecionar umas empresas que vão estar mais protegidas dessa situação. E isso inclui pegar ações, na hora que você fala ali, de empresas menos endividadas, que estão pagando uns juros menor. Você tem uma estratégia que está muito recorrente atualmente, o que tem dado resultado é pegar empresas boas pagadoras de dividendo. Aí muitas pessoas olham só para o dividendo que cai na conta, mas se você olhar para o principal se ela está pagando dividendo é porque ela tem lucro. Então você já faz uma pré-seleção das empresas que têm uma situação financeira saudável. Então você tem que cuidar muito desses pontos para ser bem assertivo, porque do mesmo jeito que você pode ter um aumento muito grande no volume investindo, você pode perder também, como atualmente tiveram alguns eventos de crédito que empresas que ficaram muito endividadas, que quebraram, pediram recuperação judicial. E na hora que você vê o último ano, o ano passado foi o ano recorde no Brasil de recuperação judicial. Então quando a empresa pede recuperação judicial, é basicamente porque ela quebrou. Ela só não fechou as portas, então ela pede um tempo aos credores para se organizar financeiramente, para ela restabelecer e no futuro vir a pagar os credores. Então para os credores também é uma situação melhor do que aceitar ali a falência imediata e o calote imediato. Mas é uma estatística preocupante no Brasil. Então o mercado de ações tem oportunidades, mas hoje em dia você tem que ter mais seletivo do que tempos atrás. Exato. E assim, uma coisa muito importante, por exemplo, quando a gente vai falar diretamente do cliente, a gente tem os analistas que eles fazem toda a análise da empresa, faz todo estudo, vê a questão de preço-alvo, tem a questão da recomendação que eles passam para os clientes também. Então isso é muito importante. A gente como assessor, né, tá acompanhando, mas você tem um analista por trás que ele faz todo esse apanhado. Até pelo momento tá muito volátil, igual o Bruno falou mesmo, o negócio tá toda hora assim, é uma notícia, o negócio impacta. E é uma palavra, às vezes, do Trump lá, muda todo o cenário, né, cara? Isso que o Zé Carlos falou é muito importante no nosso dia a dia, porque a gente não dá recomendação, porque tudo acontece muito rápido. A gente é especialista em planejamento financeiro. A gente vai pegar a pessoa e entender o perfil dela, o dia a dia, número de filhos, faz planejamento sucessório, gestão de risco, gestão de aquisições. A gente cuida da família como um todo. Então a gente está conversando com as pessoas, caso você ir, a gente entender a sua vida e montar um planejamento para você. Enquanto eu estou conversando com você, estou fazendo toda essa parte de planejamento, estou entendendo a economia, que a gente faz planejamento baseado em perspectivas, um monte de coisa está acontecendo no mercado financeiro. E tem informações privilegiadas correndo para um lado, correndo por outro. Então você tem como exemplo ali a XP que a gente trabalha. Você tem mais de um analista, vários analistas cuidando só de Petrobras. Só atrás de informação, analisando balanço, só daquele papel. Só daquele papel. Aí a mesma coisa para Vale, para outras grandes empresas, e muitas vezes esses analistas eles pegam eventos ali que pode estar alguma questão nebulosa, avisam a gente, olha, tem uma situação com essa empresa, ainda não já foi divulgado o mercado, mas nem todo mundo está sabendo, presta atenção. Então a gente tem que ter toda essa estrutura por trás.
ajuda bastante na hora da gente passar para o investidor o que está acontecendo e principalmente passar os riscos, que não é a questão de ser bom ou ruim, mas o que a gente, isso daí depende do futuro, né? Que se fosse a gente só indicava as boas, a gente soubesse, mas quem está investindo está ciente do risco. Na hora que ele entrar no investimento, ele saber, não, realmente eu corro esse risco, e se lá na frente acontecer, ele vai falar, olha, eu estava sabendo disso, isso faz parte do jogo, eu entrei nisso sabendo essas regras do jogo, ou ele, se ele, na hora que ele souber, na hora que a gente explica para ele, que muita gente fala das ações, dos fundos imobiliários, só fala a parte boa, só do dividendo que cai na conta, ninguém fala da variação, tudo. Se ele tiver ciente de tudo, ele vai ter, na hora de entrar no investimento, ele vai falar, isso é para mim ou isso não é para mim. E se ele falar, isso é para mim, se algum evento lá na frente acontecer, ele vai saber que é parte do jogo. E aí a gente pode dar assistência mais fácil. E até sendo um mercado variável e você analisar o perfil, mesmo a pessoa querendo ir para esse mercado de ações variável, mesmo assim você tem que entender o perfil, né? Se ele quer comprar e vender, se ele quer dividendos, é longo prazo com a alta das ações, até isso vocês têm que entender com detalhe. Tem um cara que é mais né? posicionado, buy hold, quer sentar com a ação ali e esperar no futuro. Até um cara que já gosta do trade, ficar comprando e vendendo. Então isso tudo você tem que analisar. E eu acho assim, interessante essa questão da pessoa às vezes ficar focada nos dividendos, porque você tem que tentar pegar numa hora de baixa para você ganhar um pouco de valorização, mas ao mesmo tempo você tem que analisar a questão dos dividendos dela, né? Quantas vezes ao ano, essas coisas tudo. Eu acho bem complexo isso, cara. E isso é muito do que a pessoa quer. Porque eu falo, olha, eu quero te dar um resultado bom, mas eu também não posso te deixar sem dinheiro. Você chegou aqui no mês que vem, quis trocar de carro. Então aí eu falo, não, seu investimento está para 3 anos. Então a gente lida fazendo um colchão financeiro, uma reserva de emergência, um planejamento para médio prazo, um planejamento para longo prazo, que também tem pessoas que, um caso muito comum quero investir em fundo imobiliário para ganhar o dividendo e eu vou usar esse dinheiro para trocar de carro o ano que vem. Não, você vai ter uma variação na cota. Pode ser que esse fundo ele reduza ali o pagamento de dividendo por diversas maneiras, com isso a cotação do fundo imobiliário também caia, e na hora que você precisar comprar seu carro lá no ano que vem, você pode não ter esse dinheiro que você estava programando, porque você pegou um investimento de renda variável. Então, na hora que você pega um investimento de renda variável, ele não pode ter uma data certa para você precisar dele, porque na hora que você precisar, ele pode estar ali valendo muito menos do que você achou que ele tivesse e não realizar o que você precisa. Então, que você tem que esquecer, né? Tudo isso. Você tem que ter um planejamento mais de longo prazo, você tem que ter, às vezes você pode até usar esse dinheiro para comprar seu carro lá na frente, mas você tem que ter uma reserva, porque se não tiver bom para vender, você pegar de outro lugar. Então, isso que a gente trabalha muito ali, de montar as caixinhas. Aí você faz a diversificação, né? Sim. E o prazo é seu maior aliado. Agora, você fugir do plano que traçou inicialmente, aí quebra a estratégia, aí complica. Por isso que tem que ter esse acompanhamento, sempre conversar. Sim, sempre o perfil da pessoa, na verdade, pode mudar, né? Porque às vezes dependendo, você empolga também, né? Então, tudo muda, nenhum investimento é o melhor para sempre, então não adianta falar, olha, esse investimento é bom hoje, daqui a 5 anos provavelmente pode não ser. A pessoa também, você tem um estilo de vida hoje, você acha, não, estou tranquilo, você olhar às vezes para 5 anos atrás, sua vida é completamente diferente. Se olhar para 10 anos atrás, nossa, era outra vida que você levava. Como é que vai ser daqui a 5 anos? Como é que vai ser daqui a 10 anos? Então você tem que ter ali no plano financeiro uma manobra, uma margem de manobra. Você vai ter investimento de longo prazo, vai ter de curto prazo e vai ter esse acompanhamento para ir mudando a trajetória. E isso daí pode surgir alguma coisa, você pode mudar de empresa, você pode ser demitido, você pode virar sócio, pode comprar outro, pode mudar de país, pode ter mais filho.
várias coisas podem ocorrer. Então, por isso que você vai ter que sempre ir atualizando. Não tem nada aquela coisa de, não, botei o dinheiro aqui e esqueci. Daqui a 5 anos eu vou ter. Eu ouvi o cara do Bitcoin, comprou um Bitcoin há 10 anos, não, isso daí é evento raro, não existe. Então hoje quem não comprou tá chorando, hein? Vamos falar um pouco do agronegócio. Porque o agronegócio, principalmente no cenário atual, eu acredito que ele vai ser bem impactado, né? Que ele vai ser impactado pelo petróleo, né? pelo combustível em si e pelos insumos, que é o fertilizantes e tudo. E como vocês veem esse cenário no momento aí do agronegócio? Você acha que tem bastante possibilidade de ter um aumento significativo? Então, assim, tudo vai depender vamos colocar assim, da prolongação dessa questão externa também, né? Partindo do pressuposto que ela se estenda um pouco mais, consequentemente a gente vai ter um impacto assim, um pouco mais, vamos colocar assim, pesado, né? Aí você tem a questão lá dos fertilizantes. Quando a gente olha, por exemplo, a maioria das commodities, querendo ou não, elas têm derivado de petróleo, você acaba tendo uma influência muito direta, impactando, né, diretamente na própria produção e no repasse do consumidor final. Isso a gente partindo de um pressuposto que vai se estender por muito tempo, né? Agora, olhando no médio, curto prazo, se essa situação se resolver, a gente vai sentir, mas não tão significativamente, né? Você tem esse aumento de preço, mesmo na hora de vir no agro, você tem o fertilizante, você tem toda a cadeia de transporte, seja ela rodoviária, como marítima, tudo usa derivado de petróleo. Então você tem um aumento nos custos no mundo todo, não só no Brasil. E isso joga o preço internacional para cima. Então isso você vai sentir no alface que você compra na vendinha, porque ele vem ali daqui da região, mas quem está transportando está pagando mais no transporte dele, está pagando mais no defensivo agrícola, e isso eu tenho clientes que já me falaram há um mês atrás, ele chegou para comprar o fertilizante da marca que ele queria, já não tinha. Ele teve que comprar, ele saiu comprando todo o que tinha na loja, nem era para não ficar sem o fertilizante, e pagou mais caro, estava reclamando. Isso na primeira semana da guerra, não estou falando hoje não, hoje está bem. Agora piorou bem, né? Agora piorou bem. Então toda a cadeia está sentindo. Sim, mas assim, essa é uma visão minha, mas vocês vão explicar melhor. O Brasil pode estar sofrendo um pouco mais por depender ainda muito do transporte rodoviário, porque aqui o transporte rodoviário ainda é fundamental, né? E é um transporte que é um dos mais caros que tem, né? Então eu acredito que a gente possa sofrer mais. Estou falando de países maiores, no caso, né? Extensão geográfica. Sim, você tem uma cadeia de transporte mais ineficiente. Você transporta menos por litro de diesel. Se você usasse trem, isso daí você transportaria muito mais com menos recursos. Então isso afeta, porque não é só o litro de diesel, é pneu, é toda a parte do desgaste de caminhões, de toda a estrutura ali, que é muito mais ineficiente no Brasil. Foi muito fácil de produzir, de criar essa indústria, gerou muito emprego lá atrás, mas na hora que chega um choque de preço desse, a gente acaba subindo mais o custo de produção do que outros concorrentes. Então o Brasil vai estar sofrendo. A sorte nossa é que o nosso agro ainda é muito competitivo. A gente ainda produz alimento de forma muito barata no mundo, principalmente por conta da abundância de água, clima. Aqui tem safra o ano todo, você está produzindo uma coisa, na entre safra você produz outro produto, você tem ali um custo de produção agregado ali para produzir o agro muito barato. Então você vai ter um aumento dos custos, mas ainda assim não vai tornar o Brasil um país pouco competitivo no agro. A gente ainda tem muita capacidade de assimilar esse custo. Quem vai mais sofrer é o mercado interno, que a gente vai estar pagando mais caro por isso e sem ter muita manobra para negociar.
A gente falou das taxas dos Estados Unidos, né? E do Brasil hoje? Qual é a visão de vocês? Manutenção, aumento, Então, queda, eu acho pouco provável, né? No momento, pelo menos. Então, vamos lá. Se a gente for pegar assim, a gente sempre acompanha toda segunda-feira sai o Boletim Focus, tá? Ele reúne ali a análise das principais casas, dos principais bancos, né? Dando a perspectiva da taxa de juros, câmbio, você pega a própria inflação e outros indicadores econômicos que são importantes, né, para o nosso país aqui. Quando a gente olha primeiro, antes da taxa de juros, quando a gente olha lá a inflação, a gente vê que está uma pressãozinha inflacionária. Até hoje na reunião que eu participei, os analistas falaram que pode ser, por conta dessa questão do choque do petróleo, a gente ultrapasse a meta, deve ficar acima de 4,5% ao ano, o IPCA. Consequentemente, acabando impactando também a expectativa da Selic. Então a gente tinha uma Selic, estava a 15, hoje 14,75, com a expectativa de bater lá 12,5% no final do ano. Acreditamos que a gente vai ter uma redução, mas uma redução muito gradual. Não vou falar que é uma estabilização, tá? Mas que vai ter uma redução bem gradual. E uma coisa muito preocupante na taxa de juros, que ela está se mantendo alta por dois motivos. Um é a inflação, que ainda está acima da meta, e na hora que o Banco Central analisa os componentes da inflação, ele vê que a parte de alimentos, isso a gente vê no dia a dia, é uma coisa que é um item que está acima da inflação e está de forma persistente, embora a média possa estar ali 4,5%, 5%, a inflação de alimentos, a gente vê no dia a dia está acima disso. Mas outro componente principal é a taxa de inflação ser alta para sustentar a dívida pública. O Brasil é um país que já está gastando muito mais do que arrecada há alguns anos, né? E isso, a dívida só está aumentando, só está causando mais gastos para o governo, e o governo, para se financiar, ele tem que pegar ainda mais dinheiro emprestado. Então, se o Banco Central começar também a reduzir muito a taxa de juros, você tem uma redução da capacidade do governo se financiar. Se o governo lançar um título público hoje pagando 9% ao ano, 10% ao ano, provavelmente muita gente não vai comprar e não vai ajudar o governo a se financiar. Então, na hora que ele lança um título público a 14%, 15%... Desperta aquele interesse, né? Você desperta o interesse, você aumentou o retorno no investimento. Então, na hora que o Banco Central ele lida com isso, ele tem essas duas pressões ali na mão. Muitas vezes você não pode falar isso, porque o presidente do Banco Central hoje foi colocado pelo atual governo, está fazendo um bom trabalho, tentando gerenciar toda a questão política, bota muita culpa na inflação, tudo, mas a dívida pública é uma coisa preocupante no Brasil e que deixa a taxa de juros elevada e está sem perspectiva de reduzir também. Então, tem a pressão inflacionária, tem toda a questão de guerra no mundo, mas tem uma questão interna grave, que é a dívida pública, que não pode crescer. Mesmo o governo arrecadando recordes, todo mês é um mês recorde de arrecadação, mas também é o recorde de gasto. Você ganha bate o recorde, mas não adianta nada, né? Do outro lado, Eu vou ler essa última aqui pra gente, antes da gente entrar nas perguntas ping-pong. Em relação ao cisne negro e futuro da crise, qual seria o cisne negro ou o evento inesperado que poderia mudar completamente o rumo desta crise econômica e geopolítica nos próximos meses? Um cisne negro hoje. Talvez falar que... São tantos, né? São tantos. Então, vamos colocar um que está afetando diretamente com essa questão lá do Estreito de Hormuz, a guerra e tal. Cara, acabar desse negócio da noite pro dia. Entramos no acordo e acabou. Que eu acredito que não vai ser tão rápido. Na minha visão, tá? Aí, eu acho que vai dar uma arrefecida, mas isso falando positivamente, tá? Do lado positivo, né? Agora, do lado negativo, vamos colocar aí, cara, que não vai ter acordos, Trump realmente vai atacar e ter uma guerra generalizada lá pro lado do Oriente Médio mesmo. Nós vamos continuar com essas variações pesadas. E porque você não vai ter perspectiva de melhora no curto prazo. Aí, igual a gente tá falando, o mercado ele reage acima de expectativa. Se você não tem expectativa de melhora, só de piora,
Aí a gente entra num cenário de estagflação calamitoso a nível mundial. Se tem algo muito forte, ele vou atacar agora. Né? E até os países se reagirem a isso, assumindo que teve uma guerra onde os Estados Unidos entrou com tropa. Toda guerra no Oriente Médio dura alguns anos, então se ele entrou lá no solo, ele vai ficar ali por alguns anos. Então significa que o barril do petróleo vai ficar alto por alguns anos, até todos os países ali encontrarem rotas alternativas ao Estreito de Hormuz, produtos substitutos ao petróleo, para fazer as minhas funções de forma mais barata. Leva alguns anos. Então você vê ali uma situação ali muito ruim se estendendo, sem contar ali que na hora que a questão de pesar muito no Irã ou nessa guerra no Oriente Médio, você pode ter até países que estão quietinhos no conflito, como China e Rússia, começando a ajudar, às vezes por debaixo dos panos, igual os Estados Unidos suporta Israel. Israel, um paísinho pequenininho, tem estoque inacabável de míssil, a conta não fecha. Então também pode ter ali até escalar para alguma coisa mais radical. Então seria ali um evento preocupante, mas mais no extremo. Hoje em dia o que a gente está vendo é cada hora uma declaração do Trump. De manhã ele falou hoje que as negociações estavam progredindo, que estava feliz. De tarde ele soltou um texto numa rede social que ia dizimar o Irã. Então, mudou tudo de novo. Mudou, aí você estava feliz, e isso até impactou muito o preço do petróleo hoje durante o dia. Chegou na hora que ele falou que ia dizimar o Irã, foi para $110 o barril. Aí depois ele viu saiu outra notícia que o Paquistão estava entrando na negociação e que às vezes esse ultimato podia se estender. O preço do barril do petróleo caiu para $105. Hoje o que a gente está vivendo não é só uma situação sem precedentes na questão do conflito, mas também dos líderes que estão gerenciando esse conflito, e principalmente do líder americano, que ele tem ali uma inconsistência temporal em suas declarações. Ele fala uma coisa agora, fala outra. Ele tem a estratégia de negociação dele, ele já lançou livros de estratégia de negociação, mas nisso ele tem hora que ele faz algumas ações mais radicais, radicais e inesperadas, que tem que tomar cuidado. Então, se hoje, eu não sei a visão de vocês, nós não estamos ainda na terceira guerra do Golfo, podemos chegar a ser. Não pode ser descartado. Pode ser descartado. E não até é fácil, não. O Bruno citou, por exemplo, se a gente tivesse tropa hoje, colocar as tropas lá, ele vai ter um dispêndio imenso. Cara, não sai por menos de 3 anos não, tá? A gente tá falando de coisa extensa mesmo. Então, assim, a intenção é tentar liberar o mais rápido possível, mas se for por esse caminho aí, um cisne negro no negócio que a gente tá falando aí o negócio complica. Eu vou fazer as perguntas ping-pong. Aí vocês podem ver quem quer responder primeiro, não tem problema. Eu vou fazer aqui 5 perguntas ping-pong para vocês. Petróleo a $150, impossível ou provável? Já é uma realidade no mercado futuro, no preço do barril de petróleo. Possível. Possível, né? Possível. Ouro ou Bitcoin para proteção neste momento? Se fosse escolher, eu ainda escolheria o ouro por ser mais tradicional. Você tem um uso do ouro ainda em questões físicas. O celular tem ouro, equipamentos que envolvem tecnologia, baterias de carro elétrico tem ouro. Então o ouro não é só uma reserva historicamente de valor, tem mais de 2.000 anos, mas ele tem um uso, uma finalidade que você atualmente está demandando muito. Então, se for escolher, eu escolheria ouro, seria mais seguro do que Bitcoin. Eu já sou entusiasta da cripto, mas eu tô com o Bruno também. Tá? Cripto, nesse momento tá muito volátil, e o ouro, assim, alguns analistas têm falado que, por exemplo, a onça Troy pode chegar na casa aí dos $5.400, né? Então ainda há uma expectativa de alta, mesmo com as volatilidades, né, que a gente teve, né, no passado aí. Então, o dólar
chega a R$6 com a escala do conflito? Com a escalada do conflito, desculpa. Ó, rapaz, você fez a pergunta, eu falei com um cliente hoje sobre isso. Exatamente isso. A gente analisa muito a questão, né, do cenário atual e também com alguns analistas, né, em conjunto. Então, por exemplo, algumas casas, né, igual, por exemplo, a casa XP no cenário macro. Se não me falha a memória, eles estavam projetando fechar o ano em torno de 5,60. Tá? Outras casas que eu vi, algumas casas 5,30, 5,20. R$6, se a gente for fazer uma análise das casas, né, dos cenários projetados, eu não vejo margem para chegar a R$6 pelos cenários que a gente tem acompanhado. Tá? O dólar, ele, como estratégia do Trump para fortalecer o mercado interno dos Estados Unidos, a questão de desvalorizar a moeda é bom para eles, porque o produto importado fica mais caro e o produto nacional produzido nos Estados Unidos fica mais barato para o resto do mundo comprar. Tá? Então foi uma estratégia, o dólar perdeu valor com relação a várias moedas, não foi só com relação ao real aqui no Brasil. Tá? E você ainda teve alguns fatores agravantes, não de ser ruim, mas que forçaram o dólar para baixo aqui no Brasil, que foi a entrada de capital externo. Tá? Volume de investidores americanos que vieram para países emergentes, igual o Brasil. Você tem um bloqueio um pouco do mercado asiático, da China, por exemplo, da Rússia também, que os Estados Unidos vai fazendo embargos a esses países. Você tem dos BRICS, ali você tem Rússia e China com volume reduzido para aceitar capital americano. África do Sul também não é uma economia que está prosperando tão forte, e você tem a política dos Estados Unidos, que ele quer a América para eles. A gente está aqui embaixo, nós somos americanos, nós passamos a ser americanos agora com o Trump. Então você está vendo uma entrada de recursos no Brasil maior do que estava vendo antigamente. Então você mexe ali com a oferta, tem mais dólar entrando, joga o preço do dólar para baixo. Então, e esse fluxo não tende a parar a não ser que tenha algum evento diferente. Então a gente não vê esse dólar subindo de volta para 6 tão rápido. Ninguém fala atualmente, nenhuma casa de análise, XP, ninguém fala, muitas vezes, dependendo do analista, fala até chegando em R$5. Eu vi hoje 5,20. 5,20, 5,10. Qual setor da Bolsa Brasileira hoje é mais resiliente nesse momento? Os bancos são muito resilientes, porque o banco ganha dinheiro estando ruim ou estando mal, porque ele está emprestando caro. Então ele está ali, todos os bancos, os mais recentes, tirando questões gerenciais, mas tiveram lucros recordes, tiveram receitas bem substanciais nos últimos anos. Então é um setor resiliente que você não vê, tirando por questões de fraude, mas você não vê banco quebrando, você não vê banco sofrendo ali com a questão da economia. Banco é um setor que sempre consegue navegar melhor, taxa de juros baixa, taxa de juros alta. Então ele é um setor bem estável. E também os setores de serviços públicos, como os de eletricidade, onde você tem uma demanda constante, serviços de saneamento. Também quando tem problema em alguma questão ali, gerencial, não do negócio em si. Agora o que me vem na cabeça... acho que mais esses dois mesmo. Você tem o setor agro despontando. Você tem algumas empresas que estão tendo, principalmente as exportadoras de produtos agros, está tendo uma receita frequência, aproveitando ali o boom de commodities agrícolas, mas de forma geral... mais estabilidade que somar essas duas. Mais estabilidade, E para a gente finalizar, qual o maior erro que o investidor pode cometer hoje? Vamos imaginar esse cenário pesado. Tem vários. Vamos pegar um. Por exemplo,
Igual a gente vamos pegar a situação agora dessa questão do preço do barril do petróleo. O petróleo está lá em cima, tem empresas que despontaram com isso, né, de petróleo e gás. Dá um exemplo mesmo, a própria Prio, Petro, o cara querer colocar o recurso todo 100% ali porque subiu. É o maior erro. Isso é até um dos viés, né, de finanças comportamentais, é o cara se deixar levar pelo movimento. Porque aconteceu isso, vai acontecer de novo. Porque subiu, vou colocar meu dinheiro ali e vai subir de novo. Você tem o passado, não explica o futuro, primeiro. O excesso de confiança, você colocar tudo num investimento só, tá? Negligenciar os riscos. Hoje em dia a gente é muito bombardeado com informações no Instagram, YouTube, você tem informações como você nunca teve, de forma tão rápida. Exato. Tem o chat GPT, tem Google, tem gente falando de tudo quanto é lado. O maior erro é, às vezes, você não ouvir diversas opiniões. Você pegou um cara que você gosta, esse cara falou para isso daqui, porque ele deu um exemplo, faz muito sentido, esquece tudo que está em volta. E hoje em dia, com todas essas fontes de risco, você botar ali um investimento só está muito perigoso. Está muito perigoso. Hoje, quanto mais se diversificar, não tem investimento bobo. Às vezes a pessoa quer correr o risco, mas às vezes ela está ganhando mais um investimento mais simples. Então, acho que o excesso de confiança ali é um dos maiores erros. E acreditar que o passado também vai se repetir, né? Mas nem sempre isso... Nem sempre. É verdade. Igual o Bruno falou, tem que diversificar. Isso sempre tá aí. Não é uma opinião só, não. Vai com um, conversa com um especialista, conversa com o outro, vê o que um falou. Aí sim, você vai ter uma gama de informações para tomar a decisão mais precisa ali. E essa questão de hoje, o investidor está muito iludido com muita coisa que tem na internet, que ele acha que se ele tiver 20 mil reais ou 30 mil reais, ele vai ficar rico, vai resolver a vida dele no investimento em ações. A gente vê isso já há muito tempo. O Zé e eu temos mais de 20 anos, cada um aqui no mercado financeiro. A gente nunca viu milagre. Não tem. Não existe almoço grátis. Não existe. Não tem. Então, tomar muito cuidado com as promessas de rentabilidade, que vai ficar rico. Muitas vezes você pode cair num golpe, ou se não cair no golpe, você vai cair no investimento que o pouco que você tem vai tudo. Vai embora. Os investimentos estão ali para preservar o seu valor no tempo, para se proteger da inflação, para você acumular, conquistar bens, conquistar a sua independência financeira no futuro. Quem vai te deixar rico, eu sinto formar o seu trabalho. É o trabalho, né? É o seu trabalho. Então, ele vai estar lá para suportar toda a sua vida financeira, para te dar mais conforto no futuro. Mas acreditar que um investimento em alguma coisa, num momento, vai salvar a sua vida, é muito difícil. Não tem essa bala de prata. Pessoal, chegamos ao fim. Eu quero agradecer a F5 Capital, XP Investimentos, Bruno Dori, José Carlos. Muito obrigado pela presença de vocês e os esclarecimentos que vocês deram para o pessoal aí. Se vocês quiserem deixar as redes sociais de você, para qualquer dúvida, as pessoas virem e às vezes tirar até alguma dúvida, né? Sim, primeiro, obrigado, Yuri, por chamar a gente aqui. Obrigado a todos os ouvintes, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que tiver, pode mandar lá no Instagram, brunodori.phd, você vai ter lá, ou F5 Capital _XP. Pode entrar lá, pode me chamar, pode entrar em contato. Vou estar com o maior prazer para responder. Mais uma vez, obrigado também pelo convite, tá, Yuri? Eu que agradeço. E assim, todos que tiverem dúvida, podem entrar em contato também. O meu é José CCRV, o Instagram. E tem a empresa de educação também de bem com as finanças, né? Às vezes alguém está querendo buscar alguma coisa de educação financeira também. A gente tem lá e tem a página do Instagram do F5 Capital também. Sim. Né? Tendo dúvidas, podem entrar em contato com a gente. Tá jóia. Pessoal, fica por aqui mais um episódio do Free Podcast. Deixa o seu like, comentário e nos sigam nas redes sociais. Um abraço.